Senhor presidente, mais vereadores, aqueles que nos dão o privilégio da sua presença, nós hoje tivemos várias questões importantes, mas eu queria aproveitar para saudar os funcionários do SANEP, que aqui estão presentes, e que logo em seguida, presidente, eu gostaria de já propor que nós fizéssemos uma reunião da comissão, agora já instaurada, né, da Comissão Parlamentar de Inquérito, para nomeação ali de presidentes, relator e secretário, né? A gente poder já dar andamento nesse processo importante do SANEP. Eu queria aproveitar a oportunidade só para dar uma explicação novamente, me perdoem aqueles que já ouviram isso, mas nas redes sociais há uma grande incompreensão, eu percebo, em relação ao que é, qual é o papel de uma comissão parlamentar de inquérito. E por conta disso, a gente ouve de tudo, né? Inclusive nas rádios. Eu tenho ouvido comentários de radialistas a respeito, completamente assim, uma coisa opinativa, sem nenhum fundamento, que é um desserviço à informação, porque as pessoas acabam não compreendendo o papel da CPI. Comissão parlamentar de inquérito não é uma sentença que vai se dar. Comissão parlamentar de inquérito não é parte do Poder Judiciário. Comissão parlamentar de inquérito não é um outro poder, é o Poder Legislativo exercendo a sua função de investigação, fiscalização, maiormente do serviço público. Se nós detectamos que há um problema grave, de uma rotina de trabalho que expõe os trabalhadores do SANEP a risco, risco de vida, nós vimos, estão morrendo. Eu chamei a atenção que é um buraco de 4,5 metros daqui do chão até o teto aqui, não é um buraquinho qualquer. Como que as pessoas estão trabalhando nessas condições, expostas a risco todo dia, e essa casa vai fechar os olhos? Não vai fazer uma investigação séria sobre isso? Se é uma rotina, não foi um evento isolado. Se fosse um evento isolado, já bastaria para que se abrisse uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar aquele evento mortal. Mas pior, nesse exato momento, obras estão sendo realizadas pelo SANEP, os nossos trabalhadores continuam expostos aos mesmos riscos que levou à morte naquele dia, naquele domingo, o trabalhador do SANEP. Então, sim, quem não enxerga isso e quer dar conotações outras para essa investigação, não conhece o papel, o dever dos vereadores. O dever. É um dever dos vereadores, quando estão diante de uma situação como essa, criar uma comissão que tenha esse papel de esmiuçar, aprofundar, esclarecer o que está acontecendo dentro do SANEP no que diz respeito à segurança de seus trabalhadores. Ora, que isso tenha repercussões essas ou aquelas, que vá ferir suscetibilidades, que vá respingar favoravelmente ou prejudicialmente a esse ou aquele, isso é outra coisa que não nos diz respeito. Nós temos que cumprir nosso dever. Espero que os comunicadores também cumpram o seu dever de comunicar bem e digam para a população o que significa uma comissão parlamentar de inquérito, ao invés de ficar dizendo coisas que não contribuem em nada para a compreensão daquele que é o papel de cada um. Que o Legislativo exerça seu papel de fiscalização e investigação. Que os meios de comunicação também comuniquem bem isso, que digam bem para a população o que isso significa. Nós não estamos dizendo aqui que nós vamos resolver todos os problemas que tem no SANEP, nem que vamos resolver os problemas da administração, porque somos vereadores de Pelotas. Nós vamos colaborar da maneira que nós podemos, indicando soluções, mas, sobretudo, aqui nesse caso específico, investigando com seriedade tudo o que está acontecendo dentro da autarquia municipal, para que nunca mais tenhamos um caso de morte de trabalhador dentro do SANEP, como nós já tivemos. Que pena que nós temos que sempre ter um evento dramático para nos mobilizar, né? Porque só veio tudo isso à tona a partir desse evento dramático. Nós não tínhamos conhecimento, passamos a ter conhecimento aqui com a versão que os trabalhadores deram aqui na audiência pública que nós fizemos. Agora, a partir do momento que nós tomamos conhecimento dos fatos, aí nós temos responsabilidade. Até o momento que eu não conhecia, que eu não sabia, eu podia dizer, olha, não sei, não conheço, não vivencio isso, não é a minha realidade. Agora, a partir do momento que eu sei, agora a responsabilidade é minha também. Agora eu não posso mais dizer que eu não sei,
que dentro do SANEP nós temos uma rotina que expõe os trabalhadores a risco. E por isso, mais do que natural que uma comissão parlamentar de inquérito se estabeleça aqui. Eu queria pedir o tempo de liderança, só porque eu está garantido a Vossa Excelência mais 10 minutos. Muito obrigado. Eu não vou usar todo o tempo, mas é só para não deixar também de falar num outro tema que eu acho de extrema relevância e que tem sido aqui debatido nessa casa e que eu entendo que é muito importante. Rede Municipal de Saúde perde 21 médicos desde o início do ano. Nós tivemos aqui audiência recentemente com a secretária de Saúde, falando exatamente sobre esse tema. E eu disse a ela naquela oportunidade, e tenho insistido nisso, que o município de Pelotas investe muito pouco de recursos próprios em saúde. Eu disse mais, no mapa social do Rio Grande do Sul, o município de Pelotas está na posição 492 dentre 497 municípios no que diz respeito a investimento em saúde. E pior ainda, a cada ano que passa dessa administração, investe menos. Investiu já em torno de 19%, investiu 17%, o ano passado investiu 15%, que é o mínimo do mínimo. Ora, o orçamento de Pelotas, dito aqui inclusive pelo secretário de Finanças, está com superávit, teve um incremento. Qual é a justificativa, na verdade, para nós termos a defasagem salarial dos médicos em Pelotas nos níveis que nós temos? O sindicato médico do Estado do Rio Grande do Sul diz que Pelotas é um dos piores municípios no que diz respeito ao pagamento dos médicos, que não tem como atrair. Por que nós fazemos em Pelotas concurso público para a contratação de médicos, colocamos salários lá embaixo e depois dizemos que não tem ninguém interessado? E aí a estratégia da administração é mandar para cá um aumento da hora plantão. Que nós sabemos, eu disse para a secretária e ela não me rebateu, nós sabemos que o médico plantonista, ele está desenraizado da unidade básica. Ele vai na unidade básica A, no outro dia ele vai na B, no outro dia ele vai na C, no outro dia ele vai na D. Ele não conhece a realidade dos seus pacientes. A cada um que ele pega pela frente, ele tem que pedir uma lista de exames. E aí a gente sabe o tempo da demora para fazer um exame na rede pública de saúde em Pelotas. Inclusive, levando anos, um exame simples. Então, se nós temos a resposta da administração, ao invés de pagar bem os médicos, fazer concurso e colocá-los nas unidades básicas permanentemente, atendendo por horário e não por ficha, criando um vínculo com a comunidade, nós temos a estratégia de contratar plantonistas, pagando um pouquinho mais para que eles circulem e fiquem franco-atiradores. Vire bico a atividade de ser médico naquela unidade básica de saúde. Vai ali já olhando o relógio para já ir para outro, pegar outro plantão, em outro lugar, em outra entidade. E aquela comunidade continua desatendida, mas estatisticamente vai estar lá. Tantos médicos plantonistas à disposição. A secretária Arita sabe que não é essa a solução. Ela sabe, tanto que ela não contradiz isso. Eu disse isso para ela, ela não me rebateu. Ela sabe que é assim. Ela sabe que o correto seria pagar bem para alojar os médicos em determinadas unidades básicas. Aliás, quando a população elogia o atendimento dos médicos, ela elogia esses que se dedicam especificamente a determinadas unidades, porque elas criam um vínculo. Aí o sujeito já conhece a história do paciente, é muito mais fácil de medicá-lo, é muito mais fácil de acompanhar a progressão, de ir na casa do sujeito, de fazer um atendimento personalizado, que é o que as pessoas querem, porque é assim que funciona a medicina eficientemente, não é fazendo exames e mais exames, porque o médico está ali, na verdade, atendendo no escuro, que a cada vez ele atende numa unidade diferente, pacientes diferentes, a ficha não está ali, está no outro, não tem a ficha. Nós continuamos com a mesma realidade que nós tínhamos lá no início desse governo. E agora, a unidade Salgado Filho, as pessoas estão reclamando já que tem que ir às 4 horas da manhã para conseguir uma ficha. Aquela unidade que foi recentemente reformada. O prédio está melhor,
a sentença do juiz que condena o município a arrumar todas as unidades básicas, sob pena de aplicação multa diária de R$1.000, naquela unidade não vai ser aplicada por essa razão, mas nós vamos ter que pedir a aplicação dos R$1.000 pelo descumprimento da carga horária daqueles médicos lotados lá. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo acesso ao atendimento. De novo, uma grande comunidade tem que ficar de madrugada, desde as 4 da manhã, para pegar uma das famosas 5, 6 fichas disponíveis. É inaceitável que continuemos assim. Tem saída para isso? Claro que tem. Investir mais recursos na saúde, pagar melhor os funcionários, para que eles fiquem alocados em uma determinada localidade e possam criar vínculos com a comunidade. Infelizmente, a atual administração não tem elegido a saúde como prioridade, assim como não tem elegido a educação. A posição da educação também é a mesma. O município de Pelotas é o número 492 dentre 497 municípios no que diz respeito à educação. Outro dia, uma pessoa no Facebook me dizia: vereador, saúde e educação só são prioridade nas campanhas eleitorais. Depois, na hora de botar a mão no bolso e investir, não são prioridade. Eu não tive o que dizer. Eu tive que concordar com a observação que foi feita, porque se nós olharmos o caso de Pelotas, é exatamente isso que está acontecendo. O investimento com recursos próprios em saúde e educação é dos piores do estado do Rio Grande do Sul e não há ação do governo que indique uma mudança de rumo. Enquanto isso, a população padece toda a sorte de infortúnios, exatamente porque os recursos municipais estão sendo investidos em outras atividades, e não naquelas que, a cada eleição, todos os candidatos, e esse que foi eleito também fez, de cavalo de batalha a saúde e educação. Aí nós vamos ver os índices: 80% das crianças em idade de creche em Pelotas estão fora das creches. O município de Pelotas teria para arrecadar 15 mil tijolos todos os meses das olarias, o que já nesses 3 anos de governo daria para ter construído 21 salas de aula com 60 metros quadrados. 21 salas de aulas. Enquanto isso, o município aluga containers para colocar as crianças, imagina nesse calorão agora como é que está aquilo lá, aluga por um preço caro, mais de R$3.000 por mês. O município de Pelotas não constrói as salas que necessitam as crianças em Pelotas e não aponta por aí a saída, quer contratar uma empresa terceirizada, quer fazer uma terceirização desse serviço, como tem feito, aliás, em todas as áreas, colocando em risco aí até o trabalho dos nossos funcionários públicos, porque completamente os serviços de execução são terceirizados. Se tudo é terceirizado, vai sobrar muito pouco para que os funcionários públicos possam fazer. Enquanto nós temos aí um universo de funcionários públicos habilitados, capacitados para fazer obras no município e não fazer como as empresas terceirizadas têm feito. Dão um início, abandonam, iniciam outro, abandonam, e nós ficamos à mercê da iniciativa privada ter interesse de lucro nessa ou naquela atividade. Então eu queria agradecer o apoio dos vereadores que subscreveram a CPI do SANEP e pedir que a população fique muito atenta. Nós vamos produzir um material até informativo nesse sentido. Nós tivemos, depois do trabalho da CPI da Saúde, da Comissão de Saúde, constantemente reunindo documentos, nós tivemos 2 grandes vitórias que eu quero compartilhar com a população. Uma sentença que determinou que será aplicada multa diária de R$10.000 por paciente que ficar no corredor do pronto-socorro esperando por leito clínico por mais de 3 dias. Multa de R$10.000 por paciente. E multa de R$10.000 por paciente que ficar esperando leito de UTI no corredor do pronto-socorro por mais de 2 dias. Anotem isso, porque é um trunfo que nós temos para exigir dignidade no atendimento da população de Pelotas, para exigir que a população seja internada em hospital e não internada nos corredores do pronto-socorro.
E mais, uma outra sentença determina R$ 1.000 de multa dia por unidade básica de saúde que não esteja em condições de salubridade, de atendimento digno da população. E R$ 1.000 por dia nessas unidades básicas também que não estejam atendendo a população por hora, estejam atendendo a população por ficha. Isso diz na sentença do juiz Mauro Peio Martins, que determina a multa diária. Agora, nós precisamos que a população denuncie. A população precisa denunciar, não pode se calar. Denunciando, nós vamos levar para o Ministério Público. E o Ministério Público deverá pedir a aplicação dessa multa. É uma vitória porque nos dá um trunfo, nos dá um instrumento de pressão. Muita gente desacredita, mas eu espero que aqueles que não perdem a fibra e não desanimam diante da adversidade, possam nos ajudar a pressionar que a administração faça aquilo que tem que fazer na área da educação e da saúde. Muito obrigado.